Fala pessoal, estamos dando início a mais um episódio do podcast Tabela. Eu sou o Leandro Denardi. E Felipe Super. Dando sequência à discussão da semana passada, pessoal, foi o episódio 29 que a gente discutiu os tipos de defesa no futsal. Hoje, no episódio 30, a gente vai conversar com vocês sobre os tipos de defesa mais no futebol de campo. Tentando pegar alguma relação com alguns conceitos são parecidos no futsal e no futebol de campo. Espero que vocês comentem, curtam, compartilhem ali. A ideia que a gente tem, como o Felipe sempre fala e ressalta, é criar essas conexões, a gente ouvir opiniões diferentes. Não tem certo, não tem errado, são apenas opiniões e cada um tem a sua e vai defender de acordo com aquilo que estuda, com a experiência, aquilo que acredita, né? Bom, focando no tema já para iniciar, eu acho que o principal da gente entender, antes da gente escolher o tipo de marcação que a gente vai fazer, que a gente vai abordar com vocês, é a gente entender onde a gente quer recuperar a bola, né, Felipe? A gente discutiu semana passada, tu colocou teu ponto de vista que preferia recuperar a bola mais... uma marcação mais baixa, talvez numa meia quadra ali no futsal. Eu falei que eu prefiro recuperar uma bola mais próxima da goleira, né? Eu acho que no campo é a mesma coisa no futsal, né? A gente tem que entender onde é que a gente tem que recuperar a bola, onde é que a gente quer recuperar essa bola, antes de começar a decidir que tipo de marcação a gente vai fazer, né? E principalmente depois disso escolher um sistema, se eu vou marcar num 4-4-2, num 4-3-3... no 4-1-4-1, seja lá o esquema que eu for escolher. E claro que esse esquema ele pode variar dependendo de jogo para jogo, né? Eu vou realizando ajustes, né? Se eu percebo que o adversário, é importante, ataca de uma forma, eu vou tentar equilibrar a minha equipe defensivamente para que eu possa, digamos assim, não deixar o adversário ter as suas virtudes no jogo, não conseguir progredir, ou dificultar ele. Então eu entender essas questões, primeiro onde eu quero recuperar a bola, qual é o sistema que eu vou usar para depois eu chegar nos tipos de marcação, né? Daí falando um pouco disso, a gente tem a marcação zona, que a gente conversou também no futsal, a gente tem a marcação individual e a gente tem uma marcação mista, né? Claro que tem as variações, tem individual por setor, tem a zona pressionante, mas a gente vai focar mais numa marcação zona, mais na individual, principalmente falar um pouquinho da mista, que também a gente tentou conversar semana passada sobre esses dois tipos de marcação. A marcação individual, como a gente conversou no futsal, eu trouxe na semana passada, é uma marcação que eu vou marcar, se eu sou o atacante, o extrema, e o Felipe é o lateral, eu vou acompanhar o Felipe onde ele for, né? Então eu vou acompanhar o Felipe se ele estiver pelo lado esquerdo, pelo lado direito, isso com todos os jogadores. Eu acho que não é muito usado hoje em dia, a gente vê mais uma marcação por setor, que o atleta acompanha até determinado ponto e depois ele retorna na sua posição. O jogo posicionado com a posse também é um posicionado na marcação também. Isso. Mas uma marcação puramente individual no futebol de campo, diferente do futsal, que foi nessa discussão da semana passada, é difícil a gente ver. Daquele zagueiro que vai acompanhar o atacante aonde ele for, porque isso gera muito espaço, né? Acaba naquela questão que eu falei semana passada, eu marcando individual, eu vou estar sempre aonde o adversário quer que eu esteja, então isso vai gerar vantagens para o ataque, né? A questão que tu iniciou hoje numa situação muito importante, que é a questão do roubo, da onde que a bola é roubada e o que fazer no setor que a bola é roubada, né? No caso da marcação baixa, uma marcação zona baixa no futebol de campo, tu vai roubar a bola no setor que tu tá longe do gol, que é o que o Leandro não curte muito, né, Leandro? Que é roubar a bola no setor longe do gol. Aí tu tem que definir qual que vai ser a tua ação nesse roubo de bola no setor longe do campo. Tem duas situações que tu pode treinar com os teus atletas. Tu roubou a bola no setor longe do campo, tu vai ter que treinar eles a construir. Então, várias situações de construção, várias situações de passe para frente, várias infiltrar, tu vai ter que trabalhar bastante a construção do lance ofensivo, das situações ofensivas. Mas tu pode treinar também uma transição rápida em contra-ataque, né? Então, isso depende de muito do que, até eu anotei aqui pra gente também colocar nesse sentido, o sentido dos momentos do jogo, né, Leandro? Aí quando vê tu tá numa marcação baixa, zona, e tu roubou a bola, quando vê o momento do jogo, quando tu tá ganhando, tá com um placar favorável à tua equipe, tu pode construir o jogo, pode tentar viradas de bola, fazer a defesa balançar, ficar um pouco mais com a posse. E também quando tu estiver precisando do resultado, né? Tu estiver precisando atrás no placar, ou precisando do resultado em questões de mata-mata, de tu ter uma transição rápida, de repente numa bola longa, num contexto, uma bola em lado adverso. Então não é simplesmente tu pegar e dizer, não, vou roubar a bola nesse setor e vou fazer isso. Não. Tu tem que ver que momentos que tu tá no jogo e qual que é o teu objetivo momentâneo no jogo, né? É os pormenores que a gente fala, né, Felipe? Não é só
o marcar individual é eu pegar o jogador e ir com ele até o fim, ou uma marcação zona, eu proteger só aquele espaço, que a grande diferença da zona para individual é a referência, né? A individual eu tenho referência só no jogador, então eu cuido do jogador e vou com ele até o fim. Já a zona ela protege um espaço, então essa é a diferença. E como eu falei, cada uma vai ter seus pormenores, a gente tem que saber trabalhar isso, né? O que eu vou fazer na zona, o que eu vou fazer na individual e principalmente o que a gente chegou à conclusão na semana passada, no último episódio, que foi que tem conexão, né? Se eu tô defendendo numa marcação zona, eu já tenho que pensar no próximo momento, que é uma transição no momento que eu recuperar a bola. Exato. Então eu vou trabalhar tudo isso de forma conectada ali. Eu vou ter uma marcação mais alta, recuperar a bola, o que eu vou fazer depois? Não é separado. Isso, e na individual, como tu gosta de gosta de roubar a bola perto do gol, eu acho que esse é o objetivo da individual, né? De tu roubar a bola perto do gol pra te ter uma situação clara ali mais inicialmente no lance. Mas se tu tá com uma marcação individual, não quer dizer que tu vai roubar a bola perto do gol. Porque às vezes o time pode conseguir avançar as linhas com triangulação, e daí quando vê tu vai roubar a bola num setor de construção, numa zona 2 ali, ou até numa zona vermelha perto do teu gol, né? Então todos esses pormenores que são importantes em qualquer marcação para te poder alinhar os teus jogadores com quais ações vão ser feitas depois do roubo da bola. Pensando no campo ali, eu já penso diferente do que eu penso no futsal, né, Felipe? Então eu vou mais pro teu lado ali, questão de concordar. Eu acho que até que enfim. Eu acho que se for marcar uma marcação lá em cima, num bloco alto, no campo, tu não vai conseguir marcar individual. Tu vai tirar um pouco mais individual, mas não vai ser o individual que eu vou acompanhar o adversário até o final, né? Tu vai fechar todas as linhas de passe próximas ali, mas tu não vai, por exemplo, se o lateral fugiu levar, tu não vai atrás dele, porque não tu vai acabar abrindo espaço, né? O que eu vejo na individual no campo, te interrompendo, o que eu vejo na individual no campo é que tu tem individual nos jogadores que são mais construtivos ali. Até tá muito legal, tava vendo uma série do Corinthians ali na Sport TV ali, que aparece os bastidores e tudo mais, e o Mancini fala muito numa marcação individual em quem mais constrói no adversário, né? Aí tem um volante que gira bem a bola, que consegue abrir o jogo, então vamos marcar mais individual aquele volante ali, mas como te disse, até por causa da questão do espaço, né? A marcação tem que ser um pouquinho mais setorizada. Pelo tamanho do campo, pelo espaço ali, é difícil de tu gerir esse espaço marcando individual, né? Então acho que uma marcação zona ali que tu proteja os espaços, mas individual por setor para marcar lá em cima, ela seria mais adequada, né? Até porque tu consegue proteger melhor um campo que é imenso para te marcar. Já numa marcação mais baixa ali, da mesma forma do futsal, vou concordar contigo de novo, eu acho que é uma marcação zona que tu consiga fechar os espaços ali, mas tendo os pormenores de principalmente pressionar a bola, né? É uma coisa que eu falo muito, por mais que tu marque mais embaixo, tá sempre o cara que tem a bola, o adversário, tu tá pressionando ele, tu fazendo ele pensar rápido, porque se ele não tiver preparado para pensar rápido, tu vai estar levando vantagem, né? E se tu deixar espaço para ele pensar, provavelmente o atleta vai achar um passe, vai achar um drible, uma finalização. Então esses pormenores que tu já tinha levantado antes, a gente saber trabalhar eles, tanto em questão individual, que é eu saber como é que eu vou marcar e pressionar o Felipe, tanto uma questão de grupo, uma questão mais coletiva. É a gente organizar tudo isso para conseguir ter uma marcação eficiente, né, Felipe? E também eu acho, pelo que eu vejo na nossa experiência aí com as equipes, é muito difícil. Eu até vendo outras equipes também jogando com outros profissionais, com outras metodologias, que é o seguinte: tu fica numa marcação zona, tu coloca um quadrante, tu coloca um losango, mas o problema é que o ataque ao portador da bola não é eficiente. Então é muito difícil. Por que é difícil? Não é que as crianças não tenham a percepção e não absorvam que elas têm que atacar o portador da bola. O problema é que elas ficam preocupadas também com o balanço defensivo, preocupadas com as coberturas, preocupadas com se ela está no setor certo, na hora certa, onde que tá a bola no setor da quadra-campo. Então, por isso que tu tem que trabalhar isso separadamente, né? Porque, por exemplo, agora que a criança se alinhou no posicionamento, beleza. Aí depois ela se alinhou nas coberturas, se alinhou nos fatores que acontecem. Entrou uma bola no meio, no caso do campo, virou um jogo numa bola longa. Daí ela fica preocupada com essas situações e esquece, e daí quando vê o portador da bola tá livre pra fazer a ação dele, né? E às vezes tem um guri com um bom drible, um guri com um bom passe entre linhas, né? Então por isso que tu não pode pegar e largar todas as informações. Acho que isso aí a gente fala em vários podcasts, né, Leandro? Não pode largar todas as informações
num curto espaço de tempo e com poucas ações de treinamento, porque senão fica, não fica eficiente a tua marcação ali, no caso abaixa, né, para atacar o portador da bola. Eu acho que tu não pressionando o portador da bola pelo espaço do campo, tu corre muito risco de tomar a bola nas costas, né, da defesa. Então tu tem que estar com o cara da bola pressionado até pro teu time estar compacto, que é outro conceito que a gente tem que trabalhar. Da linha de defesa, a linha do meio, a linha de ataque, ela tá bem próxima para fechar esses espaços. E aí sempre pressionando o portador para evitar essa bola nas costas e evitar o passe entre linhas ali, que o adversário possa receber e achar aí uma bola de espaço, achar uma finalização. Então esses pormenores, Felipe, como a gente sempre fala, eles são muito importantes da gente trabalhar. A gente não focar só no que a gente fala no 4-4-2 direto, no sistema. Trabalhar a questão individual, trabalhar a questão do setor da defesa, a relação dos zagueiros, dos laterais, como eles vão se comportar no jogo. Até porque esses sistemas, né, acho que eu já falei isso no outro podcast também, a questão do sistema é muito abstrata, né? Porque tu pode jogar num esquema que tu julgue em teoria defensivo, mas as características dos jogadores fazem com que esse esquema seja ofensivo. Então, a questão do esquema e dos números do esquema é muito relativo. Tu não pode pegar e dizer, aí teu auxiliar dizer, não, esse time joga no 5-4-1 defensivo. Tá, mas e a transição desse time como é que é? E as características dos jogadores desse time como é que é? Então é muito vago tu pensar em números de esquema e pensar na postura do time. Então é por isso que tu tem que assistir, estudar e ver, porque hoje em dia não quer dizer que tu tá num esquema que tu seja um cara que tu tá no esquema tal que é julgado defensivo, tu vai jogar defensivamente o tempo todo nas tuas ações. A gente tem muitos exemplos disso até. O São Paulo agora que tá com o Crespo treinando, ele atua com 3 zagueiros. Isso não quer dizer que ele seja um esquema defensivo. Ele tá pressionando lá em cima, ele fez os ajustes necessários na mecânica do time na hora de marcar ali, vendo o adversário, para poder ajustar o time para marcar pressão. E a isso ele joga com 3 zagueiros. Então essa questão do, vamos dizer, digamos, o 5-4-1 ser defensivo, ou eu posso marcar num 4-3-3, que na teoria é um esquema ofensivo, mas de uma forma muito atrás e muito defensiva. Então essa questão do número, não que ela não importe, mas ela tem uma importância menor do que os comportamentos que tu vai fazer. Exatamente. Então por isso que a gente bate na tecla, de treinar comportamento. Qual é o comportamento da minha linha? Do meio, do ataque, o que eles vão fazer? O atacante vai pressionar. Se um atacante pressiona, o que o outro atacante faz? É esses pormenores que a gente tem que focar na hora do treinamento, na hora de passar para os atletas. Principalmente em categorias menores. A gente não pode ficar pensando só no esquema. A gente falou que é importante variar o esquema, principalmente para dar essa vivência deles em vários esquemas táticos, mas principalmente o foco tem que ser na questão individual deles, na questão de grupo ali, porque daí eles vão entender. E aí a gente vai formar, talvez, atletas que vão daqui a pouco analisar um jogo e vão ver, o time tá no 5-4-1, tá, mas tá marcando pressão lá em cima, por mais que tenha uma linha de 5 atrás. Tudo depende, então não tem como por que a gente levar tão à risca essa questão dos números para entender. Tem que ver a postura do time e o que ele tá fazendo dentro de campo. Beleza pura, então esse foi nosso podcast, questão das marcações do futebol de campo, né? E se vocês forem ver na nossa conversa pré-podcast, está bem relacionado com o futsal ali. A questão é o espaço, terreno, né? A questão da individual ali, que a individual tem que ser um pouco mais setorizada no campo, por causa do complemento dos espaços. Espero que vocês tenham curtido aí a nossa resenha sobre marcação no futsal e no futebol. Grande abraço, se cuidem aí nesse momento difícil que a gente vai passar, e se conecte com a gente nessa tabela. Valeu, abraço.